Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Victoria Rafaela, sou escritora e sou historiadora, e esse canal aqui, ele é o Sendo Audácia, onde ele vai trazer vários momentos muito gostosos para a gente. Mas antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu venho pedir para vocês que, por favor, gente, me sigam nas minhas redes sociais. O meu Instagram, que é autora.victoria, e o meu Wattpad, Vicky Rafaela, que é onde eu coloco os meus livros que eu escrevo para vocês. Lá estão disponíveis, gente, publicamente, para todo mundo ler, e tem vários gostos. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema que pode ser considerado um pouco polêmico, então desde já eu quero deixar bem claro que eu vim falar apenas a parte histórica desse dia. Não vou levar para nenhum outro tipo de lado e nem para nada, tudo bem? Eu quero só apenas conscientizar e educar também. Hoje, gente, é um dia importante. Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E aí eu tô trazendo pra vocês um videozinho sobre um pouco da história sobre esse dia. O Dia da Consciência Negra é um dia pela luta e pelos direitos da população negra em nosso país. E esse é um dia, mais pra frente eu vou estar explicando, que surgiu por causa do ex-escravo Zumbi de Palmares. O termo consciência negra surgiu em 1970 e ele veio para promover movimentos e a luta pelos negros. E ele ganhou muito mais força com o Movimento Negro Unido. O termo ele é uma referência e uma homenagem aos descendentes de africanos que vieram, do Brasil durante a diáspora africana. E também ele é um modo de trazer a cultura, a luta, a religião dos africanos e mostrar que os negros, eles não são povos inferiores, mas sim povos com uma cultura riquíssima, belíssima e que tem muito para nos ensinar. E que o Brasil tem muito dessa cultura. Como uma das coisas mais lindas na cultura é a capoeira, que ela é uma luta e uma dança, e a história da capoeira é lindíssima. Se vocês quiserem, e podem deixar nos comentários, eu posso trazer pra vocês um pouco da história da capoeira, que é muito rica. Quero pedir desculpa novamente, gente, eu tô olhando pra baixo porque o meu rascunho tá aqui embaixo, então eu só vou pedir desculpa por causa disso mesmo. Mas retornando ao nosso tema, o nosso país, o Brasil, ele tem uma cultura tradicional muito preconceituosa, aonde as pessoas que têm espaço na sociedade são homens, brancos, héteros, cisgêneros e ricos. E para aqueles que não sabem, cisgêneros são pessoas que se identificam com o sexo que nasceram. Por exemplo, mulheres se identificam como mulheres e homens como os homens. Em resumo, a sociedade brasileira, até pouco tempo atrás, ela não tinha lugares para pessoas negras, mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Contudo, isso vem mudando atualmente. Mas isso sempre deixou bem evidente o quanto a nossa sociedade era uma sociedade muito desigual. Ela separava e segregava pessoas. E isso vem de muito, muito tempo atrás. E é por isso que o Dia da Consciência Negra, ela vem para mostrar essa luta. Que essa luta vem desde a colonização de europeus lá na África. Pois os africanos, os negros, foram tirados do seu país natal, colocados em navios e trazidos nas piores condições para serem maltratados, escravizados e humilhados dentro do nosso país e em vários outros países da América Latina e da América do Norte também. O poeta e escritor martinicano Aimé Césaire, eu espero ter dito o nome dele corretamente, criou o termo negritude. E esse termo, ele representa não somente a cor da pele ou as pessoas que são descendentes de africanos que vieram para o Brasil, mas também quer mostrar que os negros têm orgulho de ser negros, de serem africanos, de terem a cultura que têm e que eles não têm vergonha e que eles vão lutar e vão defender sua cultura, sua história, seu direito e vão lutar por aquilo que ele quer. E esse foi o ideal quando o Aimé criou o termo negritude, não como modo de segregar ainda mais a população negra, mas como modo de mostrar para o restante da sociedade que eles pertencem a isso e que a cor da sua pele, ela não te separa do restante da sociedade e não te torna em nenhum momento inferior. Na verdade, existem muitos negros
dentro da história que são heróis. Contudo, o termo negritude ele não só representa os brasileiros que vieram para cá durante a diáspora, mas principalmente aqueles que ficaram lá, pois até hoje os africanos que vivem lá, eles ainda sofrem as consequências pelo domínio colonial de portugueses. Depois da abolição da escravatura, surgiu-se a necessidade de se criar movimentos e ideias que unissem esses negros e pudesse conscientizá-los de sua cultura, da sua luta diária como pessoas pretas e o valor de ser preto, ou seja, um modo de unir eles e mostrar que eles têm que ser orgulho de ser orgulho de ser quem eles são. Essa necessidade começou com a ideia de Aimé, quando criou a palavra negritude, mas ela vai muito além atualmente. E os negros, eles lutaram pelos seus direitos por muito tempo e levou muito tempo para eles serem reconhecidos. E esse reconhecimento veio apenas no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e deu liberdade e alforria a todos os escravos brasileiros e declarou a escravidão abolida e como um crime. Contudo, existe um detalhe que às vezes fica de fora dos livros de história e muitas pessoas não sabem. Mas quando a princesa Isabel, ela libertou os escravos, ela só os libertou. Ela não deu apoio, não deu assistência, não deu nada. Então eles ficaram a Deus dará. Ficaram sem nada, sem terra, sem casa, sem comida, sem dinheiro, sem nada. Muitos ficaram em condições piores do que eles viviam quando eram escravos. Por isso muitos escravos continuaram trabalhando nas fazendas dos seus senhores de escravos, onde eles eram escravos. Claro, agora com salários, até mesmo salários bem baixos, mas salários onde eles podiam viver, porque isso era melhor do que ficar na rua sem ter o que comer, passando fome e tudo mais. Contudo, foi apenas em 1971, com o professor, escritor, pesquisador e militante negro Oliveira Silva, que criou um grupo de negros para valorizar, a cultura negra no nosso país, que surgiu a necessidade de se ter uma data comemorativa para se ter a ideia da consciência negra. E foi aí que surgiu o dia 20 de novembro, por conta do escravo Zumbi de Palmares, pois é a data onde se acredita que ele morreu. Porém, como era o auge da ditadura civil-militar no Brasil, as pessoas desse grupo sofreram perseguições, mas eles não pararam de querer lutar e de tornar esse dia como uma data comemorativa, apesar de toda a perseguição. Contudo, não se tem muita informação sobre o Zumbi de Palmares. Tudo que a gente sabe sobre ele é que ele criou e fundou, após fugir da antiga fazenda onde ele era escravo, ele criou e fundou o Quilombo de Palmares, que ficava localizado na região da Serra da Barriga, na época capitania de Pernambuco. Atualmente é o estado de Alagoas. E o Quilombo de Palmares era o maior quilombo escravocrata que existia na época. O Quilombo de Palmares era tão famoso, que várias incursões militares foram enviadas por Dom Pedro para poder derrubar e destruir esse quilombo, porque ele, além de ser grande e ter vários outros quilômetros próximos dentro do seu território, além do Quilombo de Palmares ser muito grande, e porque ele não tinha só o seu centro, mas ele tinha outros quilômetros ali nas proximidades que ele também colocava em seu território, ele também era um quilombo considerado impenetrável, pois as excursões que foram enviadas por Dom Pedro, nenhuma delas entrou no quilombo, então ele era considerado forte. Mas isso muda na última expedição, que ela aconteceu entre, se eu não estou enganada, em 19 ou 20 de novembro, ou os 2 dias, eu não tenho certeza, eu posso estar trazendo um vídeo sobre isso futuramente. Mas Zumbi foi caçado e morto pelos militares no dia 20 de novembro de 1695. Contudo, foi apenas em 1988, 100 anos após a abolição da escravatura, que uma nova Constituição foi feita, que é a Constituição que conhecemos atualmente. E ela é conhecida como Constituição Cidadã, pois nela, abre aspas, está estabelecido a igualdade e o veto
a discriminação por qualquer motivo, incluindo racial, fecha aspas. Ela tornou o direito à igualdade dentro da lei, que antes não existia. Em 1989, algum tempo depois da criação da Constituição Cidadã, foi promulgada a Lei número 7.716, no dia 5 de janeiro de 1989, que torna a discriminação racial, de cor, religiosa ou de nacionalidade um crime passível de punição. Ou seja, se você comete algum tipo desses crimes, racial, de cor, religião ou de nacionalidade, você agora pode ser preso ou sofrer outras penalidades de acordo com o seu crime. A Lei número 12.519, do dia 10 de novembro de 2011, finalmente instituiu o dia 20 de novembro como um Dia Nacional da Consciência Negra. Ele não é um feriado nacional, ou seja, não é o país todo que é considerado um feriado, mas alguns estados, como o estado de São Paulo e algumas cidades de Minas e outras cidades de outros estados, já aderem como um feriado. Como é o caso da minha cidade, que é feriado. Os negros fazem parte da nossa sociedade e tá na hora das pessoas racistas e preconceituosas começarem a perceber isso. Mas eu não tô aqui para dar bronca em ninguém, nem nada disso, eu só vim trazer um fato histórico para vocês e explicar por que esse dia é tão importante e o porquê ele em alguns lugares é feriado, em outros aí não, porque ele não é um feriado nacional. Mas isso é uma história para um outro momento. Bom, gente, o nosso vídeo vai ficando por hoje aqui. Eu peço desculpa por qualquer coisa, qualquer inconveniente. Se eu cometi algum erro, eu peço perdão desde já. E eu espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Eu também venho pedir pra vocês, gente, que por favor, divulguem o meu canal, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e conhecidos. Se inscrevam no canal, comentem no meu vídeo, curtam e ativem o sininho, gente, para que o YouTube possa entender que vocês estão gostando do meu trabalho e possa divulgar ainda mais e para mais pessoas. Muito obrigada, gente, pela ajuda de vocês. Bom feriado e até o próximo vídeo. Beijos!